capítulo 2 aí na sua Bíblia. Dá um alô aqui especial para você que nos acompanha, você que está aí nos assistindo pelos nossos canais do YouTube, Instagram. Boa noite a você, boa noite sua casa, boa noite sua família. Você que está aí de repente sentado na poltrona, de repente deitado numa rede, de repente aí no quintal, ou de repente andando no seu automóvel, boa noite, Deus abençoe você. Nós somos a igreja Batista Lagoinha, estamos localizados aqui no centro de São Paulo do Potengi, na rua João Tinoco, do lado da padaria Caravelas Real. Você é o nosso convidado especial para estar com a gente aqui, já que caiu de paraquedas de repente e está vendo essa live aí. Deus tem uma palavra para você, algo novo de Deus te espera nesse lugar. Vem, porque aqui é lugar de gente do céu. Aqui é o ambiente do céu, o céu espera por você, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus abençoe você, boa noite. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo de número 3. Nós iremos ler essa passagem de Efésios capítulo 2. E aqui eu vou trazer uma mensagem que vai mexer com você, uma mensagem que vai confrontar você, mensagem que vai direcionar você. Segura, porque a chapa está quente hoje. Você pode dizer amém? O negócio está pegando fogo aqui. Efésios capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Diz assim, eu vou ler com vocês aqui, ok? Diz assim o texto: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Versículo 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Verso 3: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Em algumas versões diz filhos da ira. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós estamos na tua casa, estamos na tua presença, mestre. Nós já adoramos ao Senhor, nós já sentimos tua graça, sobre graça neste lugar. Nós já recebemos do Senhor, através da manifestação do teu Espírito Santo, no louvor nessa casa, nesse templo, nesse local de adoração. Mas nesse momento, Pai, nós queremos ouvir a tua palavra. Nesse momento queremos que cada pessoa que entrou aqui, e cada pessoa que nos ouve, que nos assiste, que nos vê pelas lives, sejam impactadas, sejam confrontadas, sejam alimentados pela revelação da tua poderosa palavra. Pai, fala com cada um de nós, não deixa ninguém despercebido, não deixa ninguém distraído, mas Espírito Santo, segura cada um agora pelo entendimento, pelo raciocínio, pela compreensão, nesse culto racional. Nos dá o raciocínio da tua palavra, a compreensão da tua palavra, que todos, eu disse todos, Pai, em nome de Jesus, sejam atingidos pela tua poderosa mensagem nesta noite, e nós dizemos amém, graças a Deus. Amém, queridos? Deixa eu tomar aqui um carocinho de água para a gente trazer o assunto desta noite. Amados, eu quero pregar nessa noite sobre o tema: o que é ser filho de Deus? Dá para repetir comigo esse tema para fixar no coração? O que é ser filho de Deus? Nessa noite, eu vou abordar nessa mensagem o que significa ser filho de Deus. Eu vou mostrar nesta palavra, nessa mensagem, nessa noite,
que existem vários tipos de filhos. Vários tipos de filhos que não são filhos de Deus ainda. Vou falar nessa noite sobre adoção espiritual, o que é ser adotado, o que significa passar por uma adoção espiritual e o que isso significa e o que isso representa para as nossas vidas. Vou falar também sobre como deve viver um filho de Deus ou uma filha de Deus nessa terra, amém? Você é filho de Deus aí, diga amém, Jesus. Como é que um filho e uma filha de Deus deve viver nessa terra? E por último, eu vou trazer para vocês 3 principais atitudes que todo filho e filha de Deus precisa ter na sua vida. 3 principais atitudes que todo filho e filha de Deus precisa ter na sua vida. Quem é filho de Deus, diga amém, Jesus aí. Vamos lá. O que significa ser filho de Deus? O que é isso? Bom, primeiro, a palavra filho, ela tem algumas definições para a gente começar a entender, começar a compreender o que essa palavra representa. A palavra filho, sem ser de Deus, a palavra filho, ela tem 3 principais definições. Primeiro, a palavra filho ou filha significa ser descendente de alguém. É a primeira definição. Um filho ou uma filha é alguém que descende de uma família. É alguém que nasceu num seio familiar. É a primeira definição para filho ou filha. Segundo lugar, filho ou filha significa pessoa que tem origem de uma família ou de um grupo social. Ou seja, um filho veio de uma família, e aí que ele abre um leque de compreensão quando fala sobre grupo social. Uma pessoa que pertence a um grupo, pertence de repente a uma galera que ali pensa igual a ele, raciocina igual a ele. Diz-se que essa pessoa é filho daquele grupo, daquele pensamento. De repente, tem várias culturas no Brasil, nós temos vários pensamentos, nós temos aí várias ideias. Então, quando alguém surge vindo de uma ideia de um grupo social, subentende-se que essa pessoa é filho desse grupo também. Terceiro, a palavra filho ou filha também define-se como indivíduo que aprendeu algo com alguém e que pensa e que se comporta como alguém que lhe ensinou alguma coisa. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Diga, Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele aprendeu a vida dele aos pés de um camarada chamado Gamaliel. E ele fala que aprendeu com Gamaliel, que entendeu Gamaliel. Gamaliel foi um instrutor, um líder espiritual que não conhecia Deus, conhecia só a Bíblia. Tem pessoas que conhecem a Bíblia, mas não conhecem Deus. E Gamaliel ensinou Paulo, instruiu Paulo. Paulo cresceu aos pés do Gamaliel, Atos capítulo 23. Então Paulo era filho de Gamaliel no sentido de ter aprendido com esse sujeito. Então você pode ser filho de alguém onde você nasceu, de uma origem paternal, mãe e pai. Você pode ser filho, de repente, de um grupo social, uma pessoa que pensa ideias igual o que você pensa em relação a eles. Ou você pode ser filho de alguém que você aprendeu uma ideia. Você vai para a faculdade, de repente lá você encontra alguém que tem uns pensamentos, você, poxa, esse cara pensa, eu concordo com ele. Você começa a compartilhar as ideias desse professor, as ideias desse indivíduo lá, desse pensador, e você, numa linguagem de compreensão de filho, você é filho desse formador de ideias. Então filho vem de alguém, vem de um grupo, amém? Você pode dizer amém por isso? Bom, mas também, gente, existe um outro tipo de filhos
Aqui é interessante agora. A Bíblia fala de filhos no plural, escuta essa, mas que não são filhos de Deus. A Bíblia fala de vários tipos de filhos. Diga, tipos de filhos. Escuta agora. A Bíblia apresenta para nós vários tipos de filhos, tá? E a Bíblia não vai tratar que esses filhos são filhos de Deus, não. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que filhos é porque descenderam de alguém, ou pensa, ou se comporta igual a alguém, como eu falei no começo. Então agora vamos entrar numa questão bem interessante. Filhos que existem nesse mundo, mas que não são filhos de Deus. Primeiro, nem todo mundo que está sobre essa terra são de fato filhos de Deus. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto para a gente pensar: não é porque você nasceu, quem está vivo aqui diga amém, quem tem certeza está vivo aqui, aleluia. Não é porque você está vivo, não é porque você tem uma casa, ou mora numa casa própria, ou mora de aluguel, não é porque você tem um pai físico, biológico, uma mãe, não é porque você existe que você é filho de Deus, não. Não é porque você sabe que Deus existe e isso te faz ser filho de Deus, não. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão. Nem todas as pessoas que estão nessa terra são filhos de Deus, nem todos. A maioria, diga maioria, não são filhos de Deus. Pastor, que é isso, meu Deus do céu? Pois é, eu vou mostrar para você nessa noite que nem todas as pessoas que existem, seu vizinho, por exemplo, de repente alguém da sua família, por exemplo, e da minha também, podem ser pessoas que não são filhos de Deus. Ou seja, a gente vai aprender hoje que nem todo mundo é filho de Deus. E vamos aprender o caminho, o processo para se tornar filho de Deus. Diga amém. Você que entrou aqui, de repente na mensagem você vai descobrir agora: pastor, descobri que eu não sou filho. Você vai descobrir se é ou não. Se prepara aí no banco. Você vai descobrir se você é ou não é filho ou filha de Deus. Está preparado? Diga amém. Vai segurando aí. Mas pastor, eu descobri agora, no decorrer dessa mensagem, que eu não sou filho de Deus. Eu vou te mostrar o processo, como você se tornar filho de Deus. Você vai sair daqui hoje sendo filho e filha de Deus, com certeza e com convicção. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Vários tipos de filhos que existem. A Bíblia apresenta vários tipos de filhos. Primeiro, filhos da ira. Filhos da ira. Efésios capítulo 2, versículo de número 3. Olha o que a Bíblia fala: filhos que não são filhos de Deus. Efésios 2, verso 3 diz assim: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Perceba que a Bíblia está dizendo que nesse mundo existem pessoas que não são filhos de Deus, sabe? Eles não são filhos de Deus, eles existem, eles estão sobre a terra, mas a palavra de Deus diz que eles não são filhos de Deus. Amém, gente? Tem muita gente, e a Bíblia apresenta que as pessoas que não são, diga, não são, que não são filhos de Deus, eles são como nós éramos antes. Perceba no versículo 2, versículo 3, nos quais todos nós também antes andávamos. Ou seja, a vida que você levava há um tempo atrás, aquela vida que você tinha,
que se fosse colocar no telão, nós teríamos até vergonha da vida que a gente levava, porque não conhecíamos a Deus, amém? A gente não conhecia o Senhor. Essa vida que eles vivem, que a Bíblia diz que nós vivíamos, essa é a vida dos filhos da ira. Ou seja, existem os filhos que vivem neste mundo, que são filhos da ira de Deus. Nós éramos assim. Quem são esses? São aquelas pessoas que irritam Deus. Os filhos da ira são aquelas pessoas que as suas atitudes aborrecem Deus, a sua maneira de ser, sabe? A sua maneira de se comportar, a sua maneira de viver nessa terra traz ira aos olhos de Deus. Aí a Bíblia chama esses filhos de filhos da ira. Sabe, são pessoas que vivem neste mundo, mas não têm relacionamento com Deus. São pessoas como nós vivíamos antes, que viviam uma vida que não tinha nenhum tipo de contato com Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Amém? É um tipo de filho. A Bíblia apresenta um outro tipo de filho que existe, são os filhos de Belial. Olha, um outro tipo que não é filho de Deus, né? No livro de Deuteronômio, capítulo 13, verso 13, olha só, um outro tipo de filho que a Bíblia mostra para nós que eles existem. Deuteronômio capítulo 13, versículo 13, olha o que diz. Deuteronômio 13, verso 13, diz assim a palavra do Senhor. 13, versículo 13: uns homens, filhos de Belial. Ou seja, em algumas versões está aqui, uns homens, filhos de Belial. Veja que a Bíblia está dizendo que ele não é filho de Deus, é filho de Belial. Então, fica uma pergunta: o que significa Belial? Quando você pesquisa, que você vai para o dicionário, que você vai pesquisar o significado da palavra Belial, a palavra Belial significa mal, pessoas com o coração inclinados para maldade, pessoas que se inclinam para fazer o que é ruim, pessoas que gostam de fazer o que não presta, sabe? Belial são pessoas que têm um coração voltado para maldade. E a Bíblia chama essas pessoas de filhos de Belial. Perceba que não são filhos de Deus. Amém, gente? Não são. Mas pastor, eu não sabia. Pois é, pessoas que vivem nessa terra, mas não são filhos de Deus. Um terceiro tipo, estou apresentando aqui, filhos que a Bíblia diz que existem nessa terra, mas que não são filhos de Deus. O terceiro grupo de filhos são os filhos da desobediência. Efésios capítulo 2, versículo 2, é um outro tipo de filho que está espalhado sobre essa terra, sabe? É um tipo de filho que tem muita gente agregada nesse tipo de filho aí. Efésios capítulo 2, versículo 2, aonde diz assim a palavra de Deus. Efésios 2, verso 2, diz: em que noutro tempo, presta atenção, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem são esse tipo de filho? São as pessoas que têm prazer em desobedecer a Deus. Os filhos da desobediência são pessoas que nasceram, são pessoas que vivem sobre essa terra, mas que o prazer deles não é adorar a Deus. O prazer deles não é conhecer a Deus. O prazer deles é desobedecer a Deus. Amém, queridos? Está entendendo isso? Você está compreendendo isso? Amém? São tipos de filhos. Sabe, você sabia que tem pessoas que têm mais prazer em estar dentro de um bar tomando uma lapada de cachaça do que estar na presença de Deus, ouvindo a palavra de Deus e sendo derramado sobre ele o Espírito Santo? Amém? Tem pessoas assim.
Não é difícil de você identificar, de você perceber que é mais fácil uma pessoa procurar um ambiente onde tem bebida alcoólica, um ambiente onde tem promiscuidade, sabe? Um ambiente onde tem todo tipo de devassidão, do que a pessoa procurar a casa de Deus. Mas se você está aqui, é porque você ama a presença de Deus. Deus tem algo especial para a tua vida. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Os filhos da desobediência é um grupo social de pessoas que existem, que respiram, que o coração bate, mas que eles não se voltam para Deus. Pelo contrário, eles fazem aquilo que desobedece a Deus. Amém, queridos? É um tipo de filhos. Um outro tipo de filhos, que é interessante, são os filhos do diabo. Que é isso, pastor? Filho do diabo, pastor, que isso não? Cruz credo, meu Deus do céu, que é isso? Ai, meu Deus do céu. Gente, a Bíblia diz, são filhos do diabo. Quer ver isso? Abra sua Bíblia, ou coloque aqui no telão, Atos capítulo 13, verso 10. Veja que eu estou mostrando para vocês que existem vários tipos de filhos. Filhos do diabo, não são filhos de Deus. Sabe? O diabo tem filhos, sim. Pessoas que se comportam, sabe? Pessoas que concordam. Já tem, irmãos, no Brasil até, vocês já viram isso? No Brasil tem até movimentos que dizem igreja de Satanás. Já ouviram isso, amém? Quem já viu, já vi isso aí. Gente que se intitulam filhos ou discípulos de Satanás, sabe? Pessoas que têm prazer de dizer, eu odeio Deus e amo Satanás. São filhos do diabo, sabe? No livro de Atos capítulo 13, versículo 10, olha o que a Bíblia diz. Disse, ó filho de quem? Filho de quem? Do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. A Bíblia apresenta um tipo de pessoa. Agora, os filhos do diabo, sabe? Tem pessoas, irmãos, que têm prazer de tentar ridicularizar Deus. Tem pessoas que amam ofender Deus. Mas aqui, essa noite, tem pessoas que amam a presença do Senhor. Cadê essas pessoas? Diga amém. Pessoas que amam Jesus Cristo, glória a Deus. Daqui a pouco eu chego em você, quem você é, beleza? Um outro tipo, peraí, tem outro texto aqui, João 8,44, Jesus está pregando, sabe, lá no centro de Jerusalém. Ele pregando e de repente um grupo religioso, os fariseus, saduceus, começam a perturbar a pregação de Jesus. Esse grupo religioso começam a ofender Deus. Esse grupo não acredita em Jesus. Esse grupo tenta de todas as formas, sabe, atrapalhar Jesus e o seu ministério. Olha o que ele vai dizer em João capítulo 8, versículo 44, gente. Jesus falando para os fariseus: vós tendes o quê? Por pai, quem é o pai deles? O diabo. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, ele ama mentir. Satanás tem prazer em enganar. Satanás, ele ama levar o ser humano ao inferno, à perdição, sabe? E ele encontra filhos assim, pessoas que têm prazer em viver na mentira, pessoas que amam mentir, mas não amam a verdade. Mas Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Louvado seja o nome de Jesus. Os filhos do diabo, eles amam mentir. Os filhos do diabo, eles não gostam da verdade.
E aqui eu queria perguntar a você que está aqui, está em casa: quem é você? Você é filho de quem? Pergunta quem está perto de você aí, do lado da sua cadeira, aí pertinho de você. Quem você é filho? Amém? Quem você é filho? Você é filho da ira? Você é filho de Belial? Você é filho da desobediência? Ou você é filho do diabo? Nós não somos esses filhos. Amém, queridos? Você pode dizer amém? Daqui a pouco eu apresento quem você é e quem Deus espera que nós sejamos. Louvado seja o nome de Jesus. O último filho que não é, diga não é filho de Deus. O último filho é o filho dos filhos deste mundo. No livro de Lucas 20, verso 34, é o último desse grupo de filhos que existem, mas que não são filhos de Deus. Lucas capítulo 20, verso 34. Olha o que Jesus diz aí sobre esse tipo de filho. Lucas capítulo 20, versículo 34, diz assim: e respondendo quem? Jesus disse-lhes: os filhos deste mundo. Filhos deste mundo. Ou seja, são pessoas que vivem, mas que não estão nem um pouco interessados em Deus. São pessoas que existem, se casam, pessoas que têm família, pessoas que têm lares, mas que Deus não é interessante para eles. Pessoas que nasceram, pessoas que estudaram, pessoas que constituíram lares e famílias, mas que Jesus chama esses filhos, filhos deste mundo. Ou seja, em outro texto, em João Epístola, João diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, os filhos deste mundo, eles vivem num sistema anti-Deus. Vocês já viram pessoas que pensam em tudo, mas não pensam em Deus? Amém, gente? Pessoas que têm tempo para tudo, tem tempo para trabalhar, tem tempo para se divertir, tem tempo para sair. Isso é bom, é normal, é salutar, isso é, até aí tudo bem, beleza, nada contra, sabe? Pessoas que têm tempo de ir para o cinema, normal. Pessoas que têm tempo de ir à praia, shopping, normal, até digo, vai, isso é muito bom, né? Mas essas pessoas nunca têm tempo para Deus. Entendeu isso? Há uma frase que eu ouvi há muito tempo atrás na internet, acho que mais de 5 anos, e essa frase marcou aquela minha lida, aquela minha pesquisa, aquela minha surfada na internet. A frase era assim: quem não tem tempo para Deus, vive a vida perdendo tempo. Quem entendeu isso? Bem, tem pessoas que têm tempo para tudo, mas nunca tem tempo para Deus. Pessoas que arrumam tempo para namorar, tempo para se divertir, tempo para sair com os amigos, tempo para ver uma TV, ir a um estádio de futebol, tempo para tudo, churrasco com os amigos, até tudo beleza, colega de trabalho, jogar uma bolinha, normal, ir a uma academia, é bom, eu até vou também, gosto disso, academia, tal, mas pessoas que nunca têm tempo para Deus. Amém, queridos? Deus é excluído da vida deles. Deus não tem significado para eles. E o pior, que essas pessoas, quando surgem problemas assim, de ordem catastróficas, eles olham assim e ainda perguntam: cadê Deus? Pessoas que nunca abrem o coração para Deus, pessoas que nunca valorizam um tempo de qualidade com Deus, pessoas que nunca se interessam em ouvir, em aprender, em conhecer a vontade de Deus. Mas quando situações tipo pandemia, sabe? Situações tipo enchentes, sabe? Situações tipo terremotos, tsunami, essas pessoas colocam a cara na internet e falam bem assim: cadê Deus? É como se Deus fosse obrigado, sabe, a satisfazer
essas pessoas e os seus caprichos. Pessoas que nunca valorizam o que nós aqui valorizamos: estar na presença de Deus. Aleluia. Pessoas que olham assim para nós: esse povo, para que Deus? Esse povo crê na Bíblia, esse povo faz o que na igreja? Essas pessoas, a Bíblia chama-os de filhos deste mundo. Pessoas que têm tempo para tudo, mas nunca têm tempo para Deus. Mas nós que estamos aqui, e alguns pela internet entenderam que nós temos tempo para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Eu apresentei para vocês vários tipos de filhos. Diga assim: filhos que não são filhos de Deus. Agora vem comigo. Essas pessoas aqui, esses grupos sociais, esses grupos que a Bíblia traz, que são filhos, mas não são filhos de Deus, todos eles podem se tornar filhos de Deus, sim ou não? Pode. Qualquer pessoa neste mundo, qualquer situação que essa pessoa esteja vivendo, se ela quiser, oh glória, ela pode se tornar filho ou filha de Deus, se quiser. Deus é um Deus tão amoroso, embora existindo esse tipo de filhos que não são dele. Deus é um Deus tão bom, louvado seja Deus por ele existir. Ele é um Deus tão bom, mesmo essas pessoas ignorando ele, mesmo essas pessoas sendo filho de Satanás, do diabo, se essas pessoas quiserem se voltar para Deus, Deus ainda assim os recebe e faz com que eles se tornem seus filhos. Oh glória! Eu não sei quem você é, eu não sei em que grau você está, eu não sei em que situação, eu não sei em que estágio, eu não sei, sabe, em que distância você criou de Deus. Deus pode, e Ele quer, se você se voltar para Ele, te fazer filho dele e filha dele. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos lá. Agora, como uma pessoa que não é filho de Deus pode se tornar seus filhos? Aqui é interessante. Como é que uma pessoa que nunca quis saber de Deus, e de repente ela pensa: poxa, eu queria me aproximar de Deus, eu quero me tornar filho de Deus. Porque, gente, escute isso que eu vou dizer, grave isso nas tábuas do seu coração, escute isso, observe isso, anote isso: ninguém nasce filho de Deus neste mundo. Amém? Ninguém, meu irmão. Ao nascer, nós não nascemos filhos de Deus, não. Quando eu nasci e quando você nasceu, nós não nascemos filhos de Deus. Você pode dizer isso comigo? Eu não nasci filho de Deus. Ninguém nasceu filho de Deus. Um dos grandes equívocos do ser humano pós-moderno hoje, apesar de tanta tecnologia, apesar de tanta informação, é memória RAM, é tanta coisa. Um dos maiores erros, apesar do homem ser tão inteligente, mas um dos maiores erros é o homem pensar que ele já nasce filho de Deus, e não é assim. Quando eu nasci, meus pais me ensinaram que nós éramos filhos de Deus. Mas quando eu conheci a palavra de Deus, isso há 33 mais ou menos anos atrás, eu descobri que nós não nascemos filhos de Deus, mas podemos nos tornar seus filhos. Amém, queridos? Diga assim: eu não nasci, mas eu posso me tornar. E esse posso é para todo mundo. Esse posso pode ser para aquele que está perto do caminho. Esse posso pode ser para aquele que está distante de Deus, até ateus. Se ele quiser, ele pode se tornar filho de Deus. Agora, como? Diga assim: como?
Existe um processo, gente, um processo chamado adoção espiritual. Adoção. Adoção, o que significa adoção? Você vai, de repente, chega no juiz, aqui desse mundo em que vivemos, e quer adotar uma criança, pais, chega lá o casal, procura o fórum, procura uma entidade dali jurídica, apresenta suas credenciais, eu quero adotar uma criança. Ali todo o processo, claro que existe, vai pegar alguém que não é do teu sangue, seja menino ou menina, dentro de um processo de investigação, um processo, sabe, bem delicado, vai apresentar aquela criança que de repente os pais abandonaram, de repente os pais morreram, aquela criança só, isolada. E dentro daquele processo, você adota aquele filho. E aquele filho que não era seu sangue, aquele filho que não pertencia ao seu DNA, ele é adotado e ele passa a viver na sua casa. Ele passa a ter os direitos que todo filho tem. Ele passa a ser seu filho adotivo. Amém, Jesus? Agora, espiritualmente é a mesma coisa. Existe o processo de adoção espiritual. É quando Deus, ele adota alguém que não é filho dele, que não pertence a ele, mas Deus decide adotar. Isso aconteceu comigo e com você. Nós fomos adotados pelo Senhor um dia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia no livro de João, por favor, capítulo 1, verso 11 e 12. O processo de adoção espiritual acontece sobre 3 principais passos. Diga, 3 passos. Guarde isso. Se você aprendeu isso aqui, todo o eixo da minha mensagem está centralizado aqui. Se você aprender isso aqui, está de bom tamanho. Todo ser humano, ele não nasce filho de Deus. Ele nasce criatura, que Deus criou, que Deus permitiu que essa pessoa viesse à existência. Aí sim. Mas para se tornar filho, ele precisa passar por um processo chamado adoção espiritual. João capítulo 1, versículo 11 e 12, nos mostra que esse processo, para o ser humano se tornar filho, tem que ser em 3 passos. Diga amém. 3 passos. Aqui você vai descobrir se você é filho de Deus ou não. Está preparado? Diga amém. Está preparado? Diga amém. Você vai descobrir agora se você passou por esse processo de adoção espiritual ou não. Se você é filho de Deus ou se você é bastardo. Você vai descobrir agora. Vai descobrir agora. Se você é filho de Deus ou filha, você deve ter passado por esse processo de adoção aqui. João capítulo 1, verso 11 e 12. Vamos lá? João capítulo 1, verso 11, diz a Bíblia: veio para o que era seu. Segurem. Quem foi que veio para o que era seu? Diga, Jesus. Jesus, presta atenção. Jesus veio ao mundo e ele veio primeiro para um grupo de pessoas. Ele veio para os judeus. Diga, judeus. Judeus, presta atenção. Ele veio, nasceu da descendência de Abraão. Abraão foi um homem que lá atrás, no Antigo Testamento, Deus chamou ele, Abraão, Isaac, Jacó, e Deus prometeu que da descendência de Abraão, ele haveria de enviar alguém, e esse alguém seria Jesus Cristo, seria o Messias, seria o enviado, ungido, e esse Jesus, o Filho de Deus, viria para esse povo, descendente de Abraão, que é chamado os judeus. Agora percebe, João 1,11. Veio para o que era seu, ou seja, família, descendência, sangue. Veio para o que era seu, e os seus não o quê? Diga, receberam. Ou seja, Jesus veio, gente, para os judeus. Ele veio para os judeus. Mas só que os judeus não receberam Jesus. Os judeus não creram em Jesus. Os judeus não acreditaram que Jesus era
o Filho de Deus. Quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você percebe, já percebeu, se já leu alguma vez, ou se vai ler agora, você percebe que há vários momentos em que Jesus está pregando, e os próprios judeus rejeitam ele. Os próprios fariseus e saduceus e herodianos, que eram descendentes de judeus, de sangue de Abraão, eles rejeitam Jesus. Jesus veio para os seus, quem? Judeus, nacionalidade. Jesus, ele era judeu. Ele nasceu de uma família judia. Sua mãe Maria era judia, ou seja, descendente de judeus. Ele nasce no ambiente da sua própria família de sangue, judeus. Só que Jesus se revela como Filho de Deus e Salvador. Você crê que ele é o Filho de Deus e o Salvador da humanidade? Diga amém. E ele diz: olha, eu vim salvar. Perceba que João 1,11 diz que ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam. Os judeus rejeitaram, diga, rejeitaram Jesus, rejeitaram. Agora o próximo versículo, versículo 12. Mas, perceba, a todos quantos o receberam, diga, receberam. Aqui é onde está a adoção espiritual. É você receber Jesus Cristo. Não é você apenas dizer que Deus existe. Não é você apenas acreditar na Bíblia Sagrada. Não é apenas você dizer, Jesus Cristo é poderoso, é magnífico. É muito mais. Você precisa receber Jesus Cristo. Você é adotado por Deus quando você dá 3 passos. Diga 3. Primeiro é você receber Ele. Primeiro é quando você faz o que os judeus não fizeram. Ele veio para os judeus, não, nós não cremos em você, nós rejeitamos você. Aí Jesus, rejeitado pelos judeus, ele agora abre para os gentios. Gentios quem são? Pessoas que não são descendentes de Abraão. Nós éramos gentios, nações, povos, diversas línguas, que não descenderam de Abraão. E quando nós nascemos, nós não nascemos filho de Deus, não nascemos herdeiro, daqui a pouco eu vou entrar nisso, mas nós nascemos criaturas. Amém? Aí agora, quando você entra num processo de adoção, que o primeiro passo é receber, diga, receber. É o primeiro passo. O texto está dizendo: mas a todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus aqui como Senhor e Salvador? Quem recebeu Jesus aqui como seu Senhor e o seu único Salvador da sua vida? Aí você foi adotado. O primeiro passo é receber. Mas a todos quantos o receberam, aí entra a adoção. Deu-lhes, ou seja, Deus é que deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você só é filho de Deus quando você recebe Jesus. Segundo, quando você crê em Jesus. E terceiro, quando você se converte a Jesus. Você fez isso, diga amém. Aí você se torna filho ou filha de Deus. Mas pastor, eu não fiz nada disso. Eu tenho que informar você. Você pode ser qualquer coisa, menos filho de Deus. Eu estou, por amor de Deus. Mas você pode sair daqui como filho, glória a Deus por isso. Porque para se tornar filho de Deus, não é apenas nascer nesse mundo. Nasce, mas pode ser filho de qualquer coisa, menos filho de Deus. Percebe como é sério o negócio? Nossos pais nos ensinaram que nós somos filhos de Deus, vírgula. Não somos. Para ser filho, deve primeiro receber, segundo crer e terceiro se converter. É quando a sua vida começa a servir aos interesses do reino de Deus. É quando o que vale para você não é os desejos da carne, é a vontade de Deus para a sua vida. Filho de Deus, ele ama estar na presença de Deus.
Filho de Deus, ele recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E ele começa um novo viver. Amém, gente? A gente, quando nos tornamos filhos de Deus, há um marco na nossa vida. A gente para assim e se lembra quem eu era e quem eu sou agora. Isso é se tornar filho de Deus. João 3, Jesus disse para Nicodemos que isso tem nome: nascer de novo. Só é filho de Deus quem nasce de novo. Nós nascemos uma vez da nossa mãe, amém? Isso chama nascimento natural. Nascemos da nossa mãe. Só que a adoção, ela recebe um outro nome conotativo, e esse nome é segundo nascimento, ou novo nascimento. Você só é filho de Deus quando você nasce de novo. Aí eu queria que você perguntasse a 2 ou 3 pessoas aí: você já nasceu de novo? Pode fazer isso? Pode. Você já nasceu de novo? Quem está compreendendo isso? Obrigado, Carlos. Secou a jarrinha, secou o copo, a taça. Gente, nós precisamos sair daqui com entendimento sólido que eu sou filho de Deus e filha de Deus. Veja, João capítulo 1, versículo 11 e 12, junto agora. Olha o que diz João capítulo 1, verso 11 e 12. Os 2 versículos juntos. E aqui está o tema: o que é preciso fazer para se tornar filho de Deus. Mas João capítulo 1, verso 11 e 12, vamos ler juntos para você entender a compreensão do texto. Capítulo 1, versículo 11, juntinho agora. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem ou se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você crê que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Diga glória a Deus. Então deixa eu declarar para você profeticamente: você é filho de Deus. Satanás pode fazer, pode espernear, pode ciscar, mas você é filho ou filha de Deus. No versículo 13, agora o próximo versículo, olha o que João vai dizer, Jesus falando para os discípulos: os quais não nasceram, perceba gente, olha a profundidade desse texto, os quais não nasceram do sangue, ou seja, do nascimento vaginal, do útero da sua mãe, nem da vontade da carne, que é um útero materno, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu espiritualmente, e isso tem nome: adoção. Você foi adotado pelo Senhor, Ele adotou você. Deus simplesmente olhou para a terra, para mim e para você, que somos pecadores, e falou: eles não merecem, eles não são dignos, mas eu quero adotar eles através do meu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Isso é maravilhoso, gente. Ninguém aqui merecia o céu de forma alguma. Se a gente morresse no estado em que nós estávamos e éramos, da qual Efésios capítulo 2 fala que nós éramos e andávamos, se a gente morresse naquela condição, aí você já pode dar glória a Deus, porque Deus mudou a sua história, Ele mudou o seu destino. Você e eu estávamos indo para o inferno, mas o nosso lugar agora é o céu. Louvado seja o nome de Jesus. Mas escute isso. João capítulo 7, versículo 38. Alguém vai dizer: mas pastor, eu creio em Jesus Cristo, eu acredito em Jesus Cristo. Pastor, eu não vou à igreja, mas eu acredito em Jesus. Então, eu sou filho de Deus. Calma, não é só crer, não é só acreditar, porque tem pessoas que creem em Jesus de forma errada, amém? Pessoas que creem em Jesus não tem nada a ver com a Bíblia. Eu já até preguei umas 2 mensagens domingos retrasados aí, só você buscar na live lá, está lá bem assim.
Será que você está seguindo Jesus de fato, de verdade? Eu preguei essa mensagem, e lá no meio da mensagem eu mostrei que tem pessoas que seguem Jesus de maneira errada, ou seja, crê de uma forma errada. E se a pessoa não crer em Jesus de uma forma certa, ele ou ela não é filho de Deus. Amém? Não é. Mas João capítulo 7, versículo 38, olha o que diz, Jesus falando. Escute isso. Quem crê em mim, quem crê em Cristo aqui, diga glória a Deus. Agora escute a profundidade que Cristo está falando nessa fala. Quem crê em mim, como diz o quê? Ou seja, não é crer da boca para fora, não é crer em Jesus de qualquer forma. Você só se torna filho quando você crê conforme as Escrituras. Quando você lê a Bíblia, crê na Bíblia e começa a ver Jesus com a ótica bíblica. O Filho de Deus não crê em Jesus de qualquer maneira. O filho ou a filha crê de acordo com a palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Aí pergunta que está perto de você: você é ou não é filho de Deus? Amém, Jesus? Mas pastor, eu agora entendi que eu não sou. Eu vou abrir um espaço aqui no final do culto. Se você quiser, em casa ou aqui no templo, se você quiser se tornar filho, hoje é o seu dia, é o seu momento. Se você quiser se tornar filho de Deus, você precisa, primeiro, receber Jesus Cristo. Segundo, crer nele. E terceiro, se converter a ele. Se converter é quando você fala: Senhor, a partir de hoje eu me rendo a ti. A partir de hoje a minha vida não vai ser governada pelos meus passos e pensamentos, mas pela tua vontade e pelo teu Espírito Santo na minha vida. Oh, glória a Deus, amém? Vamos lá. Como deve viver um filho de Deus nessa terra? Repete comigo. Como deve viver um filho de Deus nessa terra? Agora é interessante. Como é que um filho de Deus e uma filha de Deus, quem é filho e filha, levanta a mão e diga glória a Deus, amém? Agora é para você, é para nós. Como um filho de Deus deve viver nessa terra? Quais são as características reais de um filho de Deus? Primeiro, ele ama e ora pelos seus inimigos. Filho de Deus não é uma pessoa rancorosa. Filho de Deus não tem ódio. Filho de Deus não é movimentado por raiva ou sede de vingança. Gente, tem tanta gente enganada pensando que é filho de Deus. Eu já ouvi expressão da boca de gente bem assim: vingança é um prato que a gente come frio. Já ouviram isso, gente? Eu falo: meu Deus do céu, está longe de ser filho de Deus dessa forma. Gente que guarda rancor, gente que odeia pai, gente que odeia os próprios irmãos de sangue. Gente, tem famílias que se acabam, é irmão matando irmãos. Gente, Natal recentemente, há pouco tempo atrás, 2 irmãos trabalhavam com turismo. Eu sou Uber, conheci aquela turma ali. Gente, 2 irmãos trabalhavam com turismo, se estranharam, e um tirou a vida do outro com facadas ali na via costeira, uma coisa horrível. O pai e a mãe, quando chegou, que viu o filho no chão, ensanguentado, eles gritaram: meu Deus, meu filho matou meu filho. Veja como é que é a situação. Gente, quem é filho de Deus ama e ora pelos seus inimigos. É a primeira característica de como um filho de Deus deve viver. Em Mateus capítulo 5, verso 44 e 45, Mateus 5, 44 e 45, olha o que Jesus diz para a gente. A primeira característica de como um filho de Deus deve viver nessa terra. Quem está entendendo essa mensagem, diga amém. Eu, porém, Cristo falando, eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam
e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Filho de Deus não é movimentado por ódio, rancor, é raiva. Ele é movimentado por oração e perdão. Se você está aqui nessa noite, ou me vendo pela internet, você tem ordem de alguém, ei, está na hora de você parar isso, e você se voltar para Deus, para se tornar filho de Deus. A segunda característica de um filho de Deus é, ele busca um aperfeiçoamento todos os dias. Mateus capítulo 5, verso 48, características de como o filho de Deus deve viver nessa terra. Mateus 5, 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não é que eu sou perfeito, nem que você é perfeito, mas quem é filho de Deus busca um aperfeiçoamento, gente. Todo dia nós estamos preparando para ser melhores nessa terra e não piores, amém? É filho de Deus. Terceiro, filho de Deus é aquele que pratica a justiça e o amor. 1 João 3, verso 10. 1 João 3, verso 10 diz, epístola, 1 João 3, 10. Nisto são manifestos, escuta isso, gente. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Como é que eu sou filho de Deus e eu pratico a injustiça? Como é que eu sou filho de Deus e eu não amo as pessoas? Gente, o amor é a evidência de nós fomos adotados pelo Senhor. Quando nós amamos as pessoas, é a nossa identidade de filho de Deus. Quando você troca o ódio pelo amor, é porque você nasceu de novo. Quando você olha para alguém que lhe ofende e você diz, Deus, eu quero amar essa pessoa, é porque você recebeu Jesus, você crê em Jesus e você se converteu, você de fato é filho de Deus. E concluindo, filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo e não pela carne. Romanos 8,14, eu termino aqui. Romanos 8,14, olha o que diz. Romanos 8, verso 14. Porque todos, quem é que é guiado pelo Espírito Santo? Diga amém. Escuta essa, gente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diga glória a Deus. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O filho de Deus não é guiado pela maconha. Filho de Deus não é guiado pela cachaça, não é guiado pela piriguete, não é guiado pelo adultério. Filho de Deus não é guiado, por drogas, não é guiado pela infidelidade. Filho de Deus não é guiado pelo pagode da mini saia, não é guiado pela bebida, é guiado pelo Espírito Santo. Filho de Deus é guiado pelas coisas de Deus, gente. Nessa noite, nós precisamos sair daqui com a convicção de que eu sou filho de Deus, aleluia. Concluindo, as 3 principais atitudes de um filho de Deus. Fiquemos de pé nessa noite para parecer que está acabando. Fique de pé. Você vai repetir comigo agora essas 3 atitudes que todo filho de Deus precisa ter e manifestar. Você vai sair daqui com ela. Primeira atitude de um filho de Deus: ele vive como filho de Deus. Diga assim comigo: eu preciso viver como filho de Deus. É a primeira atitude. Não viva como filho do mundo. Não viva como as pessoas que não conhecem Deus, porque Deus escolheu você. Deus adotou você. É a primeira atitude. Viva como filho de Deus. Segunda atitude, são 3. Segunda, ande como filho de Deus nessa terra. Diga: eu preciso andar como filho de Deus. 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Você tem que andar como Jesus. Você tem que amar como Jesus. Você tem que perdoar como Jesus. Jesus, quando era afrontado pelos seus inimigos, até na cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
filho de Deus não é guiado por ódio, rancor, sede de vingança, não, meu irmão. Ele é cheio do Espírito Santo. E aonde está o Espírito Santo, existe amor, perdão, misericórdia. Louvado seja o nome de Jesus. E a terceira e última atitude de um filho de Deus: ele conquista nessa terra como filho de Deus. As três atitudes são: viver como filho, andar como filho e conquistar como filho. Amém? Existe uma expressão, meus irmãos, que diz assim: tal pai, tal filho. Eu conheci um militar em Natal, um grande amigo meu, pastor ainda hoje é. O filho dele nasceu pequenininho, 2 anos, pequenininho, tamanhozinho do filho de Alex. Qual é a idade dele, Alex? Pronto, ele tinha quase 2 anos. Escuta essa: o que é ser filho de Deus? Pastor amigo meu, trabalha na base, é militar, termina agora. Filho dele com 1 ano e pouco, quase 2 anos. O pai dele tinha um hábito de, quando descia do carro, não sei se vocês têm esse hábito, descia do carro, ele olhava os pneus do carro, que estavam os pneus cheios. De manhã cedo na garagem, quando ele ia sair no carro, ele tinha um hábito de olhar do lado do carro e olhar do outro lado. Sabe o que o menino fez com 1 ano e pouco? Um dia o pai ia sair, esse pastor amigo meu, o filhinho correu na frente. Sabe o que ele fez? As perninhas pequenininhas, olhando os pneus do carro. Sabe o que é isso? Tal pai, tal filho. O filho imita o pai. Se você é filho de Deus, não há por que você imitar o mundo perdido. Imite Deus. Tenha a natureza de Deus e se prepare. Deus quer derramar herança e bênção sobre a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor porque Ele merece, amém? Vamos louvar o Senhor com um hino aqui. Enquanto vamos louvar, você vai abrir seu coração. Você vai pedir para o Senhor: Pai, eu quero ser teu filho. Eu quero te adorar como filho. Daqui a pouco eu volto, só um minutinho. Louvor, adore o Senhor. Filho de Deus, adore. Pai me adotou, o seu amor me encontrou.